Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica para o nosso programa de estudo bíblico à distância. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda entre nós. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a Bíblia com você, como faço todas as manhãs de domingo, ainda mais agora estudando a carta de Tiago, esse importante texto da palavra de Deus, muito desprezado pelos cristãos, principalmente dos nossos dias atuais, mas que possui um conteúdo fantástico para os nossos dias. Quero aproveitar esta manhã para a gente também gastar um tempo para a gente orar pelo nosso Brasil. No final da nossa aula de hoje, nós faremos duas coisas. A primeira delas é colocar a posição política de nossa igreja. Fique até o final, você vai gostar de saber como é que a nossa igreja lida com o aspecto político. E, em segundo lugar, nós vamos aproveitar esta manhã para orar pelo nosso Brasil. Afinal, domingo que vem é o domingo das eleições majoritárias do nosso país. E isso é algo que nos interessa a todos nós. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Mas agora eu quero estudar a Bíblia com você. Nada, nenhum tema é mais importante neste momento do que a gente estudar a palavra de Deus. Então, aproveite esse momento para refletir conosco. Pegue sua Bíblia, pegue o seu material de estudo. Se você ainda não baixou a nossa apostila, você pode fazer isso agora no nosso blog. O endereço está aqui no chat, logo aqui do lado, ou então aqui embaixo, nas diretrizes, né, nas descrições deste vídeo você pode acessar gratuitamente. É um presente da nossa igreja para você, a nossa apostila de estudo. E você pode, claro, fazer o que quiser com ela, é sua. Você pode imprimir, você pode compartilhar com seus amigos, pode espalhar aí, gravar em PDF na sua pasta de arquivos, pode estudar junto com o seu grupo de estudo, junto com a sua igreja. Pode estudar sozinho, pode recomendar aos seus amigos, enfim, é sua. Você pode fazer dela o que quiser. É gratuitamente oferecida a todos os nossos irmãos e irmãs. E como nós fazemos sempre, nosso estudo bíblico, além do material escrito, tem também um material visual, que é a apresentação em PowerPoint que nós apresentamos em todas as nossas reflexões. Segue aí para você, então, vou colocar aqui no ar a nossa apresentação de hoje. E espero que você possa acompanhar aí de maneira bastante atenciosa a mais esse estudo da palavra de Deus baseado na carta de Tiago. O tema desta série de reflexões chama-se Aprender a Viver, exatamente porque nós entendemos que a carta de Tiago é uma carta de teologia prática, de orientações práticas para a igreja. Era um pastor, o pastor da igreja, estava orientando as suas ovelhas. Só que aquelas orientações que Tiago dava para a sua igreja, que era a igreja de Jerusalém, serve para todo mundo. São orientações universais que cristãos e cristãs do mundo inteiro são convidados a colocar em prática. É a nossa identidade cristã. É a face pública da nossa fé cristã. Como já disse algumas vezes, né, a carta de Tiago é um exercício de teologia prática e de teologia pública que nós encontramos na palavra de Deus. Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Como é que a gente vai tratar desse assunto hoje? Olha, meus irmãos, nós vamos falar sobre o amor fraternal, o amor como único fundamento da vida cristã, aquilo que justifica o fato de eu e você sermos cristãos no mundo. Para nós nos motivarmos a pensar sobre isso, como nós fazemos todas as manhãs, quero deixar um versículo para você memorizar,
que vai ficar aí na sua memória quando você se lembrar dos estudos da carta de Tiago. Tiago diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Porque é isso, para isso que a gente é cristão no mundo. Para que você quer ser cristão no mundo? Para que você quer que Deus te abençoe, meu irmão? Para você ser melhor que todo mundo? Não, é para você amar as pessoas, para você ser uma pessoa mais amorosa. É para isso. Se não for para isso, é melhor o Senhor nos dar a bênção maior. Qual é a bênção maior? Nos levar para a eternidade. Para que eu estou aqui se eu posso estar no céu, não é verdade? Se eu estou aqui é para demonstrar o amor de Deus por todos e todas. Se não for para isso, para que nasci? Como diziam os embaixadores do rei há muitos anos atrás. Se não for para isso, para que nasci? Não é verdade? E para que nascemos de novo? Para que experimentamos a nova vida em Cristo? Para que queremos mais bênçãos? Para gastar com a gente mesmo? Não, Tiago diz que se eu cumpro a lei, né, essa mensagem central das Escrituras, que é amar o seu próximo como a si mesmo, então eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo corretamente. Bom, o nosso estudo de hoje, ele está baseado nos versículos de 1 a 13 do capítulo 2. Então, se você quiser acompanhar na Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí e nós vamos acompanhar, versículo por versículo, a estrutura desse pequeno trecho, ou dessa parênese que compõe a carta de Tiago. Para nosso conhecimento, eu deixei aqui o texto escrito. Então, você pode fazer essa leitura básica aqui junto comigo. Ela é baseada no texto da NVI, que é a versão da Bíblia que nós utilizamos em nossa igreja como uso comum. Então, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus que está aqui bem aqui do lado, na nossa apresentação. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás.
Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu Deus, tenha misericórdia da gente nessa manhã de domingo com uma leitura tão forte como essa, não é verdade? A gente já fica estremecido na base, meu Pai do céu. Será que eu estou sendo preconceituoso com os mais pobres? Será que eu estou privilegiando aquelas pessoas mais ricas? Será que eu estou dando mais atenção a ela do que à necessidade dos pobres? Meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Isso aqui é o que Tiago está dizendo, o que acontecia na igreja de Jerusalém. Eu espero que não aconteça na nossa igreja. Eu espero que não aconteça na sua igreja também, meu irmão, você que é de outro grupo, de outra comunidade, de outra igreja co-irmã, que partilha essa fé em Jesus, de seguir Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Bom, gente, a nossa lição de hoje, então, ela trata de um assunto muito caro nos dias atuais, que é o problema da discriminação e do preconceito. Como que a gente lida com isso na igreja? Porque não é só o pobre que está incluído nessa discriminação, nesse tratamento diferenciado. Tem também o negro, tem também a população LGBT, tem a mulher, tem uma série de outras pessoas que a igreja discrimina, que a igreja tem preconceito. Tem preconceito? É, sim, vamos pensar nisso. Eu estou falando a partir de mim, que eu sei que sou uma pessoa que preciso mudar muitas das minhas concepções anteriormente aprendidas. Que preconceito é isso, sabia, meu irmão, minha irmã? O que é um preconceito? É um conceito que a gente adquiriu antes, previamente, e que muito provavelmente esse conceito está errado. A gente aprendeu errado, a gente leu a Bíblia errado, a gente fez alguma coisa errada, porque esse preconceito que nós temos acabou criando uma atitude até mesmo agressiva, ofensiva para com aquele que é diferente da gente, para com o outro, para com o diferente. Bom, vamos ao texto que eu preparei para a gente poder pensar sobre essas razões pelas quais Tiago escreve assim para a igreja, ainda mais uma igreja formada por judeus. O que havia de preconceito e discriminação dentro daquela comunidade era muito peculiar à discriminação e ao preconceito presente na vida social da sociedade judaica daquele tempo. Então é disso que Tiago vai tratar. E nós faremos uma aplicação prática para os nossos dias atuais, ok? Vamos fazer isso? Então, a maior crítica empreendida por Tiago à igreja de Jerusalém, a igreja que ele era pastor, refere-se à discriminação e ao preconceito entre as pessoas. Era típico da sociedade judaica. Não era típico da igreja, nem da fé. A fé não ensina isso. A fé não ensina a gente a ser preconceituoso. Ou, como disse um grande pensador sul-africano, ele disse o seguinte: ninguém nasce preconceituoso ou racista. Ninguém nasce preconceituoso. A gente aprende a ser preconceituoso. E a sociedade judaica aprendeu isso e a igreja assimilou, porque é muito próprio da igreja assimilar os costumes, os valores da sociedade na qual ela está inserida. A versão mais antiga em português, aquela Bíblia mais tradicional, chamava isso de fazer acepção de pessoas. Então, nós vamos entender que fazer acepção de pessoas, significa tratar o outro com discriminação ou preconceito. Tudo bem aí? Tá bem claro para você? Esse é o sentido.
Fazer acepção de pessoas é agir com discriminação ou preconceito. Eu diria mais, é tratar o outro como exclusão da nossa convivência social. Então, esse conceito da lacração, da exclusão, da eliminação do outro, não é assunto que a Bíblia recomenda, mas está nas práticas sociais, nas interdições sociais nas quais nós estamos inseridos. Tratar o diferente de forma preconceituosa. A forma com que Tiago trata dessa questão muda seu jeito de escrever. Parece que era um assunto sério, porque Tiago vinha tratando todos os assuntos que ele queria tratar na forma da literatura sapiencial judaica, que era aquela forma da parênese, estrutura parenética, como os comentaristas utilizam essa palavra. É uma palavra diferente, mas ela é importante para a gente compreender, que são aqueles pequenos parágrafos, né, que encerram uma lição moral muito necessária para aquele momento. Agora, no capítulo 2, ele inicia um outro modo de escrever, não na forma de parênese, mas na forma de um diálogo com o leitor. Ele dialoga com as suas ovelhas, ele fala diretamente àquela comunidade. Essa estrutura, esse estilo de escrever é conhecido como diatribe. Então, ele faz uma diatribe. Então, em vez daqueles breves aforismas ou parênteses que ele utilizava anteriormente, ele agora utiliza uma outra forma, que é a forma do diálogo sobre a estrutura de uma diatribe. Ele usa esse novo estilo literário para tratar a questão que mais incomoda ele, que é a divisão dentro da igreja, que é o preconceito. Tratar os outros com acepção, que não é um assunto que o Evangelho nos ensina. É uma nova maneira de entender as relações humanas, que é o Evangelho que traz. O Evangelho é que traz essa nova concepção. Por isso que ele já começa dizendo, olha, é o nome do Senhor Jesus que eu estou falando isso. Não estou falando em nome da lei. A lei diz uma coisa, e se nós cumprirmos a lei, nós vamos ter que começar pelo critério do amor uns pelos outros, assim como a gente tem que amar a gente mesmo. Então, tudo indica que esse problema acontecia de maneira mais forte durante as celebrações, durante os cultos que a igreja primitiva celebrava, que aquela igreja celebrava, que era aquela hora em que entra um rico e um pobre. O rico entra todo pomposo, com as suas roupas de luxo e anéis no dedo. E o pobre entra mal vestido, maltrapilho, né? E aí, como é que a gente trata essas duas pessoas na igreja? Eu me lembro de um amigo que era diretor do Lar Batista há muitos anos atrás, e ele, então, fazendo a campanha de oferta de amor para o Lar Batista, ele visitou uma igreja e fez uma apresentação. A esposa dele, enquanto ele falava lá no púlpito da igreja, entrou vestida de forma maltrapilha, suja, toda rasgada, com roupas bastante indicavam que ela era uma mendiga, parecia uma mendiga mesmo, que tinha entrado. Ninguém conhecia a esposa desse amigo, que eu não vou dizer o nome, mas hoje ele é pastor de uma grande igreja na região serrana fluminense. Então, quando a esposa dele entra e se senta lá no último banco, quietinha, os diáconos da igreja começaram a se sentir incomodados com aquilo. As pessoas se afastaram dela, saíram dos lugares. E então aquilo trouxe um certo desconforto para as pessoas na igreja. As pessoas que estavam mais na frente olhavam para trás com desprezo, achando aquilo
algo escandaloso, um pobre, maltrapilho, mendigo, entrar na igreja e ocupar o espaço que era deles. E aí, então, quando o pastor apresentava sua mensagem, ele falava sobre a discriminação com os mais pobres, com os moradores de rua, como que as pessoas são tratadas. E aí, então, ele chama a sua esposa para vir à frente. E para surpresa do auditório, a pessoa que se levanta é aquela mendiga que estava ali sentada. Então, ela, quando chega na frente, ela limpa a maquiagem, ela tira aquela roupa suja que estava sobre a sua roupa, e então ela se apresenta como uma pessoa que tinha o mesmo padrão de aparência do que os demais. E aquilo foi algo surpreendente para a igreja, porque a igreja não se dava conta de que esse preconceito com os mais pobres estava ali presente também entre eles. Isso é que fazia com que a igreja pudesse ser uma comunidade de pessoas que tinham muita dificuldade de praticar o amor fraternal quando se tratava pessoas de classe social inferior ou de alguma condição social diferente daquela da maioria das pessoas. Então, o preconceito e a discriminação entre pessoas, seja por questões de cor da pele, nacionalidade, classe social, gênero ou qualquer outro motivo, devem ser compreendidos a partir do dever cristão da prática do amor fraternal. Qual é o teu conceito sobre o negro, sobre a população LGBT, sobre a mulher, sobre os pobres? Eu não quero saber qual é a sua ideologia, meu irmão. Eu quero saber se você é um cristão de fato. Se você é um cristão, os critérios para a gente tratar o diferente, aquele que é numa condição social diferente da nossa, é para a gente tratar à luz do amor fraternal. Isso não é ideologia, isso é Bíblia dizendo para a gente que nós temos que amar a todos e todas como se fossem nossos irmãos. É um desafio, né, meus irmãos? Eu sei disso. A gente está lidando aqui com. Não está lidando com coisas diferentes. Eu faço parte dessa realidade e sei o quanto é difícil a gente lutar contra os preconceitos, as discriminações que nos foram ensinadas, que nós aprendemos erroneamente durante a nossa formação, mas que está na hora da gente abrir a mente, né, à luz da palavra de Deus. É nessa situação que Tiago menciona o exemplo que vem logo a seguir. Ele fala isso, né? Duas pessoas que visitam a reunião, um aparentemente rico e o outro aparentemente pobre. De que maneira trataríamos a cada um deles em nossa igreja, na rua, na nossa vizinhança? Como que a gente trataria essas pessoas? O aparentemente rico e o aparentemente pobre. Me lembro de um irmão, ele era esposo de um irmão de uma irmã da nossa igreja, mas era diácono da igreja vizinha. Então, a esposa era membro da nossa igreja e ele era diácono de uma igreja vizinha. E o pastor dele era um pastor muito tradicional, muito conservador, que gostava de usar terno em todas as situações, ia de terno para todo lado. O pessoal até da juventude brincava que ele, até na hora de dormir, ele não tirava o terno. E aí, então, ele tinha um apelido chamado Catita. Não, o nome dele não era isso, a gente chamava ele de Catita. Aí, então, o pastor dele dizia que o Catita era meio solto, não gostava de usar terno. Ele dizia mesmo para o pastor: olha, pastor, só não me peça isso. Não me peça para colocar terno. Aí eu falei: mas Catita, o terno é uma roupa social, demonstra o seu caráter, apresenta você logo de frente. Aí disse: não, isso não quer dizer nada, pastor. O meu caráter é por dentro, o que é por fora é apenas aparência.
Aí, você pensa aqui, o pastor dele falando, eu e você no banco, eu de terno e você com a sua roupa comum. Ok, quem será atendido primeiro? Quem terá o melhor atendimento? Aí o Catita parou, pensou se de fato, pastor, será o senhor com o seu terno. Mas vamos pensar numa outra situação, pastor. Está eu e você num ônibus. O ônibus é assaltado. A quem o ladrão irá se dirigir primeiro? Ao senhor que está de terno ou a mim que estou de roupa comum? Aí o pastor disse, você tem razão. Tem razão, Catita. Continua usando a roupa que você quiser. Né? É uma questão de relatividade, né? Que é essa questão da aparência, que nem sempre nós demonstramos quem somos pela roupa que usamos, ou pela nossa aparência, pelas joias que expomos. Né? Então, isso não é o nosso. Esse não é o nosso critério. O critério da roupa, o critério da aparência, não é o critério do reino de Deus. O critério do reino de Deus é o coração, a condição de pessoa. E todos nós precisamos passar pela transformação. O texto, então, apresenta algumas lições sobre esse problema. Esse problema que é exatamente ligado ao aspecto da comunhão, da vida comunitária, da maneira como as pessoas se relacionam dentro da vida comunitária. Nós vamos ver que lições são essas. A primeira lição é que a discriminação e o preconceito que é feita reflete a mentalidade dos cristãos. Quando você discrimina, você está dizendo quem você é. Né? Segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos passa é que uma conduta cristã condizente procede de uma consciência que age com coerência. Se a Bíblia está dizendo, e você diz que acredita na Bíblia, que não há discriminação de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, então está na hora da gente mudar a nossa atitude, para nós sermos coerentes. Não dá para a gente falar uma coisa e praticar outra. Isso é uma demonstração de uma hipocrisia nossa. Isso é ser hipócrita mesmo, né? Por isso que você agir com discriminação ou preconceito com qualquer pessoa, sendo um cristão, mostra que você não é um cristão autêntico. Ainda precisa aprender alguma coisa nova. Tiago, capítulo 2, versículo 4, numa outra versão que é a versão mais tradicional, a Revista e Corrigida de Almeida, ele diz assim: não fazeis porventura divisão entre vós mesmos, e não vos torneis juízes movidos de maus pensamentos. Olha que palavra, né? Quando você age com preconceito, você não está sendo uma pessoa perversa, não está agindo com maldade. Isso não está dividindo a igreja. Você tratar um de um jeito e o outro de outro, só porque ele pensa diferente, porque ele tem uma aparência diferente de você, isso é algo que a gente precisa pensar muito, porque fala sobre a natureza da nossa vida comunitária, mas também do nosso caráter. Então, o que deve reger o relacionamento entre as pessoas na vida cristã é o amor. Não tem outro fator, meu irmão, minha irmã. Ah, porque eu sou conservador. Ah, porque eu sou da supremacia branca. Ah, porque eu sou da elite. Ah, porque eu sou do patriarcado. Isso está tudo errado. Tudo errado. Porque não são esses critérios que devem nos regir, mas o amor. Tiago 2,8 diz assim: se vocês de fato obedecem à lei do reino
encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, então estarão agindo corretamente. Olha que palavra bacana. Ele fala que é a lei do reino. Porque Jesus, quando trouxe o seu reino, ele disse que o maior mandamento era o amor. Lembra dele? Vamos tentar lembrar? Amar ao próximo como a si mesmo, que é tão grande, tão imenso quanto amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo como a si mesmo, tem alguma coisa desencontrada aí. Está errado. Bom, vamos falar português, claro. Está errado. Amar a Deus e não amar o próximo é alguma coisa completamente descabida dentro da fé evangélica. Bom, esse é um princípio que não é novo, viu, gente? Nós não estamos falando novidade, não. Nós estamos falando aquilo que está presente nas Escrituras. E Tiago lembra isso, porque a sociedade judaica ela é calcada em cima da teologia que vem do Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento, para ele, é a Escritura, é a Torá. Está lá na Torá isso, não é coisa nova, não é invencionice. Jesus não veio inventar uma nova teoria. Ele veio colocar em prática aquilo que já está nas Escrituras. Levítico 19, capítulo 19, versículos 15 e 18. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia, é para a gente fazer. Não é novidade, tá bom, gente? Não é novidade. E Jesus, ele reafirmou isso. Ele não trouxe nada novo, não foi uma invenção que ele trouxe. Ele apenas colocou em prática aquilo que já está na lei. Então, dentro da esfera do reino de Deus, esse valor é um valor extremamente importante. Jesus ensinou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante, eu até sublinhei as duas expressões que eu acho muito fortes para o nosso estudo neste momento, que é a palavra semelhante, ou seja, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele não é maior do que o segundo. Eles são semelhantes, são equivalentes. Ou seja, se um não existe, o outro não faz nenhum sentido. Entendeu? É como se fossem uma pintura, né, que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, está incompleto. E coloquei, então, na expressão ame o seu próximo como a si mesmo, que é essa expressão que nós precisamos levar em consideração na nossa aula de hoje. E que eu espero, com sinceridade, meu irmão, minha irmã, que você coloque em prática isso na sua vida. Eu espero que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pelo fato de que ela é formada de pessoas que amam o seu próximo como a si mesmo. Olha, eu não estou muito preocupado se as pessoas dizem, vocês amam a Deus. Eu disse, não, eu quero que, em primeiro lugar, porque esse é como se fosse o reflexo, a expressão, a aparência, não é, de uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que ama o próximo. Então, a prática do amor fraternal é uma expressão do amor que nós temos a Deus. Se você ama a Deus, meu irmão, tem que necessariamente demonstrar isso através do amor ao próximo. Podemos ampliar aqui essa ideia, escrevo eu nos meus apontamentos. Essa é uma ideia básica desenvolvida por Tiago,
de tal maneira que consideramos que qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de intolerância é um pecado grave diante de Deus. Por favor, eu deveria ter sublinhado aqui essa palavra pecado, botar bem destacado. Ter preconceito, discriminar pessoa, não amar o próximo, seja ele ou ela quem for, é um pecado. Tá claro, irmão? Tá claro, irmã? Não importam quais sejam as implicações dessa afirmação. Eu não estou preocupado onde você vai colocar em prática isso. Não sei. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Eu só sei que meu papel diante da palavra de Deus é lembrar de que amar é uma condição essencial, sine qua non, basilar. É um princípio fundamental da fé cristã. Né? Deus não trata a ninguém com discriminação. E eu não tenho o direito, como cristão, de fazer isso. Aliás, eu tenho o dever de fazer o mesmo, de seguir o exemplo de Jesus, que não discriminou a ninguém. Vamos lembrar Colossenses 3, versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Há uma outra passagem que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Então, vamos fazer uma listinha aqui de coisas que precisamos aprender. Quais são as razões para que a igreja possa colocar em prática o amor fraternal? Vamos encontrar algumas razões? Tiago dá essa listinha, tá bom, gente? Nós vamos seguir essa listinha de Tiago aí para a gente poder ver o que Tiago nos ensina a colocar em prática, as razões pelas quais, né, devemos colocar em prática o amor fraternal. Veja algumas razões para nos preocuparmos com isso. Primeiro, o critério que Deus usa para identificar a cada um de nós não segue os mesmos princípios usados pela sociedade em geral. Normalmente avalia-se pela aparência. A maneira como somos identificados diante de Deus é se nós fomos transformados pela graça. Se eu sou um redimido ou não. Deus nos vê como pessoas alcançadas pela graça. Todos nós. Todos estão debaixo dessa graça. A segunda razão é que a maior prova de que alguém está comprometido com o reino de Deus é a sua capacidade de amar o próximo. Meu irmão, você tem um compromisso com o reino, faz parte do reino, porque esse é o critério, viu, gente? Quando nós chegarmos às mansões celestiais, lá diante do Senhor, ele vai querer saber se eu era do reino aqui na terra ou não. Você era do reino? Você é um cidadão do reino de Deus? Então, a sua carteira de identidade, o seu passaporte, a sua identificação é o fato de você amar o seu próximo. Cidadãos do reino de Deus são pessoas que têm como marca de identidade o amor ao próximo. Deu para entender? Só para ficar bem claro, para a gente não ter dúvida. Não é a sua religião, embora seja importante. Não é o fato de você trabalhar na igreja, ou você ter um cargo na igreja, isso tudo é importante. Mas a marca número 1, a carteira de identidade, que você vai apresentar, o passaporte que você vai apresentar quando chegar lá na presença do Senhor, é se você amou ao seu próximo. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso é Paulo lembrando, a gente fala que Tiago e Paulo pensam diferente. Não, são cristãos, meu irmão. Não tem nada antagônico entre Paulo e Tiago. Pode ser que tenha uma rusga ali, outra aqui. Nós vamos ver isso na próxima aula, por exemplo.
Mas, no que diz respeito aos fundamentos da fé cristã, aquilo que é essencial a um cristão, não há divergência alguma entre Paulo e Tiago. Uma terceira razão, a expressão de amor deve ser fruto de uma sinceridade diante de Deus. Não é que você vai amar porque você é obrigado a amar. Não, é a sua identidade. É aquilo que você faz porque é da sua natureza. Você assimilou isso como um valor para a sua vida. Você ama porque não tem outro jeito de ser a não ser amar. É o caso de Deus para conosco. Por que Deus nos ama? Deus ama porque Ele é amor. Porque não tem outra forma dele lidar com a gente. Eu não mereço o amor de Deus. Não tenho nada de amável em mim diante de Deus. Tenho que ser sincero quanto a isso. Eu sou um pecador. Eu transgredi. Eu envergonhei o nome do Evangelho. Eu trago comigo muitas marcas ruins. Eu pequei. Então, eu teria tudo para não ser amado. Mas Deus me ama. Porque não existe outra forma de Deus agir comigo a não ser através do seu amor, que deve ser a nossa mesma característica. Por que você ama aquilo que não é amável? Porque não existe outra forma de ser cristão no mundo a não ser praticar o amor. O amor deve ser sincero, diz o apóstolo Paulo também. Parece que Tiago e Paulo estão combinando aí alguma coisa, né? Romanos capítulo 12, verso 9. Por mais pobre que alguém possa ser, meu irmão, minha irmã, é a quarta razão, ele tem livre acesso à graça. A graça é de graça. Você não precisa fazer nada, nem ter nada para poder ter acesso à graça. É somente acolher com simplicidade, com sinceridade, o convite amoroso do Pai. Você pode tomar posse imediatamente das riquezas espirituais agora. Você pode visualizar bênçãos maiores de Deus para a sua vida agora e no futuro. Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Olha que coisa, né? Não é vida sem perseguição. Você vai ter tudo isso, tá bom, meu irmão? Você tem direito a uma vida de prosperidade, de segurança material, sim. O Senhor não está ignorando isso, não. De acolhida, de respeito para com a sua identidade, mas isso não é sem perseguição. Mas na vida futura, olha, você vai ter vida eterna. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Uma quinta razão é o fato de que o modo como julgamos uma pessoa será a base para que nós sejamos julgados também. Então, o critério que eu uso para discriminar o meu irmão é o mesmo critério que o Senhor vai usar para me rejeitar em seu reino. Você entendeu? Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Essa mensagem está muito afinada com o discurso de Jesus. É que tem uma outra acusação também, né, de que Tiago ele não é muito cristão. Mas aqui ele está dizendo que aquilo que ele está ensinando está afinado com o ensino de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, vamos fechar aqui as lições sobre o amor fraternal que o Tiago nos traz.
Quais são as lições do amor fraternal que nós encontramos na carta de Tiago? São lições cristãs, essencialmente cristãs, profundamente cristãs. E é o fundamento de toda a nossa vida como seguidores de Jesus no mundo. Primeira lição: toda forma de preconceito e discriminação da igreja é pecado. Desenha, sublinha, anota, escreve aí. Toda forma de preconceito e discriminação na igreja é pecado. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Segunda lição: toda forma de pecado deve ser evitada na igreja, entre elas o preconceito e a discriminação. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, parece que o problema moralista já existia naquela época na igreja, porque a igreja ela acha que pecado tem a ver com sexualidade. E não, meu irmão, pecado não tem a ver com sexualidade. Pelo menos não tem a ver menos, né? Com outras coisas, por exemplo, a questão social. Se você aniquila o outro, se você discrimina o outro, se você tem preconceito com o outro, é o mesmo que você eliminar o outro, se você exclui o outro. Isso é pecado tanto quanto você cometer qualquer ato moral dentro da igreja, entendeu? Tiago ele lembra isso, que não é um aspecto moral apenas, mas um aspecto social que implica a nossa relação uns com os outros no mundo. Terceira lição: a conduta cristã é orientada pela liberdade. Somos livres. Bom, estou aqui dizendo, mas você não pode. Se você tem esse critério, fazer o quê? Segue sua vida, meu irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Só não diga que você é cristão. Isso não tem nada a ver com cristianismo. É livre, a escolha é livre. Se você quiser ser um cristão, você tem que fazer uma opção. E essa opção é livre. E você escolhe, então, o que achar melhor para a sua vida. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ninguém está colocando, né, pressão para você amar o próximo. Você não é obrigado a amar a ninguém, mas se você se diz cristão, espera-se que isso aconteça na sua vida. Como disse e foi lembrado aqui, preconceito e discriminação, a gente não nasce com isso. Como também amar, né? Amar, a gente não nasce com isso. A gente aprende. E a gente aprende a ser preconceituoso, mas aprende também a ser amoroso, né? Então vamos aprender a ser amoroso, não é, meu irmão? Chega de aprender coisa errada, vamos aprender coisa boa, então? Está na hora da gente aprender coisa boa. Quarta lição: devemos tratar a todos e todas e a nós mesmos com misericórdia. Porque não é faca no pescoço de ninguém, né? Não é lei de medos e persas, assim, para você sair daqui, vou agora, eu tenho que fazer porque tenho que fazer. Não, isso é um aprendizado, uma questão de exercício, né? De misericórdia, de compaixão. É você começar a exercitar o seu coração a ser uma pessoa mais misericordiosa, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Interessante que a misericórdia ela começa com um passo. Se você não é capaz de dar esse primeiro passo em direção à compaixão, em direção a uma atitude mais generosa, mais compassiva, mais misericordiosa para com o seu próximo, aí, meu amigo, minha amiga, a gente está falando de uma coisa muito complicada.
Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você não é capaz de abrir mão dos seus preconceitos por qualquer motivo, então nós estamos falando de um problema muito sério, muito sério. Não tem a ver com a condição social, mas com a sua condição pessoal de ser um preconceituoso, um discriminador, uma pessoa que ainda não foi tomada pelo amor do Pai. Difícil, né? Desculpa falar assim, tá bom, meu irmão? Eu sei que todos nós podemos dar esse ponto, mesmo que você até aqui tenha sido uma pessoa, vamos dizer assim, cabeça dura, né? Aquele coração endurecido. Deus transforma. Deus transforma a sua vida e pode te dar essa alegria de você experimentar o que é ter um coração misericordioso. É bênção, é mais bênção para a gente do que para qualquer outra pessoa. É claro que você agir com misericórdia com o outro, abençoa o outro, mas quem é mais abençoado somos nós mesmos. Muito bem, gente, depois de aprender essas lições, vamos aplicar na nossa vida nesse momento do aprender a viver, que é a nossa conclusão, a nossa aplicação prática da nossa lição de hoje. O amor é o grande fundamento da vida cristã. Não há nada mais importante em nossa conduta no mundo do que demonstrarmos amor uns pelos outros. Demonstrar esse amor até mesmo por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos afrontam, que nos ameaçam. Jesus ensinou que a maior prova do amor é a capacidade de amar os nossos inimigos. É o nosso alvo. O alvo do amor é a capacidade de amar aquele que não é amável. Eu não estou brincando não, gente. Tá na Bíblia isso também, Mateus 5, 44, 46. Se você quiser dar uma olhadinha lá, dá uma olhadinha, por favor, na sua leitura, que eu sei que isso vai ficar incomodando a sua mente. Paulo disse que a vida sem amor não faz sentido algum. 1 Coríntios 13, 1 a 3, aquele belíssimo poema que fala que, ainda que eu tivesse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada valeria. Amém? Vamos terminar com um texto da palavra de Deus para a gente guardar em nosso coração. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Volto a lembrar, não estou falando nada novo. Não estou inventando teologia. Não estou criando doutrina. Estou falando daquilo que é o beabá da fé cristã, o começo, o princípio, que é nos amarmos uns aos outros. Amém? Muito bem, gente, que lição, né? Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude a colocar em prática na nossa vida esses princípios. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra nesta manhã. Muito obrigado pelo teu ensino, porque nós podemos ouvir aqui tua voz nos chamando para algo que é essencial para a nossa vida cristã. Dá-nos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu prometi, nós vamos apresentar agora como que a nossa igreja lida com a questão política. Domingo que vem, nós brasileiros estaremos participando da grande festa da democracia, que é a eleição, é o dia do voto, o dia da gente expressar a nossa opinião, as nossas convicções, escolhendo aqueles candidatos que representam a nossa opinião,
que vão nos representar no poder executivo e no poder legislativo, tanto em nível estadual quanto em nível federal. É um momento importantíssimo, né? Porque a vida comum, a vida pública, né, depende da atuação desses candidatos que nós vamos escolher e que se representará o sentimento da maioria. Eles vão compor o Congresso Nacional, o Congresso que faz as nossas leis. São deputados federais e senadores. Eles também representam as decisões do governo, vão montar a equipe que vai aplicar os princípios, os valores de uma vida correspondente, uma sociedade justa, fraterna, como nós almejamos. Como também o mesmo acontecerá no nível estadual. Nós vamos escolher os deputados que farão as leis da vida em nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso caso, em uma unidade da federação, para aqueles que nos ouvem, que não fazem parte do nosso estado do Rio. É também aquele que vai governar a vida pública das nossas escolas, dos hospitais, do sistema de segurança. Então, essas pessoas são muito importantes para a nossa vida social. A nossa igreja, meu irmão, minha irmã, não tem partido político. A nossa igreja não defende ideologia. Embora cada irmão, cada irmã tenha a sua posição. Então, na nossa igreja, nós ensinamos a convivermos harmoniosamente, respeitando a opinião de todos e todas. Não importa o quão diferente elas sejam. Na nossa igreja, nós ensinamos as pessoas a se respeitarem no que diz respeito à opinião política, à posição política. Porque nós, como denominação, como cristãos, como igreja local, nós não temos posição política própria. Sabe qual é a nossa posição no que diz respeito à política? Primeiro, ensinarmos aos nossos irmãos e irmãs a serem cidadãos conscientes, a participarem desse momento da eleição de uma forma festiva, como quem serve ao Senhor para poder transformar a sociedade em que nós vivemos. Em segundo lugar, nós ensinamos os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Os valores da justiça, os valores da paz, os valores que promovem o amor fraternal, a alegria de viver. É isso que nós ensinamos em nossa igreja, a praticarmos os valores do reino de Deus na nossa conduta cotidiana. E a terceira coisa que caracteriza a nossa posição política é a tolerância. Nós aprendemos isso. Aliás, essa é uma marca da Igreja Batista, né? Há muitos que estão equivocadamente agindo de outro modo, mas a tradição batista mais essencial é a defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de opinião. E a igreja, ela é um território livre para que as ideias sejam compartilhadas, para que as pessoas tenham liberdade de agir. Amém? Então, falando isso, eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, que participe do pleito mais importante desse momento histórico do nosso país de forma consciente, de forma livre, de forma responsável, escolhendo aquele candidato que melhor se identifica com a sua opinião, com o seu jeito de pensar. Você é livre para isso. Livre, graças a Deus, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Graças a Deus. E que o domingo que vem seja um domingo de festa. Que essa semana que se encerra aí você aproveite para analisar o perfil dos candidatos, fazer a sua listinha, não é, com o número dos candidatos
que é o TSE chama de colinha, né? Eu já preparei minha colinha, sabia, meu irmão? Eu tenho os meus candidatos, tenho opinião. Você quer saber? Não, eu não faço isso. Eu não uso os momentos de púlpito da minha igreja, de ensino, para poder induzir pessoas a votar em quem eu voto. Eu tenho minha liberdade, eu escolhi meus candidatos. Até expresso isso na minha convivência social, nas minhas militâncias sobre a minha vida comum. Mas no que diz respeito à minha prática pastoral, não, meu irmão, não vou fazer isso aqui não, e espero que você também não faça, e você faça isso livremente, junto com aqueles que você ama, junto com as pessoas com quem você respeita. Faça a sua listinha, faça a sua colinha também, leve para a urna, não é, a sua colinha, veja as regras direitinho, você não pode levar celular para a urna, né? Pode até entrar na sessão eleitoral com o seu celular, mas aí vai ter um lugarzinho lá onde você vai deixar o seu celular separado, tá bom? E vai votar. Estou falando isso porque eu sou mesário. No próximo domingo, eu vou estar trabalhando como mesário. Então, eu espero que seja um dia de muita alegria, porque, olha, eu curto demais esse momento. Eu vibro, né? Até um amigo perguntou: Mas, Irene, você ainda trabalha com isso? Você não se sente oprimido? Não, gente, é que naquele domingo, no dia da eleição, eu não vou ficar sossegado em casa, eu vou querer participar da festa. Então, se eu vou de alguma maneira estar envolvido, eu gostaria de estar lá presente, ajudando de algum modo. Amém? E para a gente se preparar, meu irmão, minha irmã, vamos fazer o seguinte agora? Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar para que haja paz, para que o reino de justiça aconteça no nosso Brasil. Que o nosso testemunho como cristãos e cristãs no Brasil, neste momento, seja de estar do lado certo da história, do lado daqueles que promovem a paz, do lado daqueles que lutam pelos direitos daqueles que sofrem, que esteja ao lado da justiça e que defenda a democracia, que essa é a maneira que o Brasil, na Constituição de 1988, escolheu viver. Viver em um Estado democrático de direito. É isso que nós queremos. Vamos orar por isso. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos nesta manhã interceder pelo nosso Brasil. Estamos na reta final da campanha eleitoral, quando cada brasileiro, cada brasileira vai escolher seus representantes para as casas legislativas, para o poder executivo, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Senhor, dê sabedoria, dê espírito de coletividade, dê espírito de responsabilidade para cada cidadão e cada cidadã desse Brasil. Que o processo eleitoral aconteça em plena paz, em segurança, e que as pessoas vejam nisso uma grande oportunidade de se expressarem livremente suas opiniões, seus desejos, seus anseios. Oh, Deus bendito, abençoe cada candidato, cada candidata, e que eles se sintam honrados se forem eleitos, mas também que se sintam da mesma forma honrados se não forem eleitos desta vez, porque, ó Deus, nós vivemos e queremos viver numa sociedade democrática, numa sociedade justa, numa sociedade fraterna, solidária. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use como teu povo, para sermos, ó Deus, aqueles que participam do pleito de forma alegre, de forma festiva, mas também de forma profundamente responsável. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Nós chegamos então ao final da nossa lição de hoje. Passamos um pouquinho do nosso horário, exatamente porque a gente precisava falar sobre essa questão do nosso Brasil. E que Deus abençoe, que Deus te dê uma semana de paz e que essa semana seja uma semana abençoada para todos e todas. E no domingo que vem, acorde cedinho, coloque sua vida nas mãos de Deus para servir ao Senhor com o seu voto.
servir ao Senhor com o seu voto. Isso é tão bonito. É assim que eu penso, meu irmão, minha irmã. Deus nos abençoe. Amém.